Boa tarde, terceiro ano A e B. Antes da gente, no caso, eu explicar o próximo conteúdo nosso, que no caso é ecologia, ficou pendente a correção dessas 5 questões, finalizando todo o conteúdo de evolução. Eu espero que quem esteja acompanhando as aulas, as explicações, estejam também montando as apostilas, já que vocês não têm o livro, não receberam o livro do Estado de Biologia, no caso do terceiro ano, para que assim vocês possam adquirir esse conhecimento e possam se sair bem, tanto com relação ao Enem, como a avaliação em outras universidades, certo? Então vamos lá finalizar a explicação com relação a essa correção com relação à evolução. Vou de vez em quando direcionar meu olhar para a lateral, porque eu vou estar olhando as questões na tela do computador, tá certo? Diz aí, ó, primeira questão, são 5 questões, a gente está evitando colocar muitas questões para não ficar cansativo, então são só 5 questões. A primeira questão diz: quando falamos em evolução, referimos-nos às mudanças que ocorreram nos organismos ao longo de milhares de anos. Existem diferentes teorias que explicam essas mudanças, como é o caso da teoria proposta por Lamarck. Para esse pesquisador, a evolução ocorre em razão da ação de 2 leis. É óbvio, todas as vezes que vocês ouvirem ou lerem falar sobre Lamarck, lembre-se automaticamente da lei do uso e desuso e dos caracteres adquiridos. Lei do uso e desuso e dos caracteres adquiridos. Então, a alternativa será, no caso, a letra B de bola, certo? A primeira questão. Isso já foi falado, refalado aqui com relação à evolução, tá bom? Segunda questão. A seleção natural é outra palavrinha mágica. Todas as vezes que falar em seleção natural, automaticamente liga-se a Charles Darwin, a Darwin, certo? Darwin deu suma importância à questão da seleção natural, ou seja, que o meio ambiente influenciava nas características que ao longo de anos os seres vivos iriam, que posso dizer, adaptando-se ao meio e assim, que posso dizer, adquirindo essas características, ou desenvolvendo, para ser mais precisa, essas características. A seleção natural configura-se como principal conceito dentro da teoria da evolução proposta por Darwin, que eu falei agora há pouco. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente a ideia de seleção natural. Eu não vou me correr muito para o vídeo não ficar longo, certo? Não ficar cansativo vocês esperarem. Mas a opção aí de resposta seria a letra D de dado, certo? Diz aí, ó. Os organismos mais aptos a sobreviver no ambiente apresentam maior chance de reprodução e transmissão da característica vantajosa para seus descendentes, ou seja, é o que eu falei agora há pouco. Para Darwin, o meio ambiente ele vai fazer com que os organismos, os seres vivos mais aptos às condições daquele ambiente possam sobreviver, reproduzir e repassar aquela característica para os seus descendentes. Não é numa seguinte gestação, não, mas é ao longo dos anos, certo? Então, a alternativa aí que iria bater com essa segunda questão é a alternativa letra D de dado, ok? Lembrando, seleção natural, Darwin, ou Charles Darwin. Próxima questão. Alguém continuar com alguma dúvida, é só recorrer a mim no privado que eu tiro, tá? Eu tô sendo breve na correção para o vídeo não ficar cansativo, longo. Terceira questão, diz aí. Assinale a alternativa correta. Prestem bem atenção a essas questões de vestibular, de Enem. Na questão do enunciado, gente. Tem que ter o hábito da leitura, a interpretação correta, para que vocês não venham a assinalar uma coisa que não é o correto, certo? Então tem que ver se é a opção correta, a opção incorreta, o que é que realmente pede o enunciado da questão. Então, diz aí, para assinalar a opção correta, se a gente for olhar cada uma dessas aí, a gente vai ver que a única que bate
que realmente é correta é a letra D também, por coincidência também a letra D. Então, a letra D diz o quê? Ó? O neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, tanto faz dizer neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, reinterpretou a teoria da evolução de Darwin, ou seja, primeiro veio o darwinismo, que foi a teoria de Darwin. Depois veio o neodarwinismo, foi quando houve a junção dos conhecimentos já adquiridos por Darwin, mais o conhecimento da genética, que no caso ajudou bastante a parte da evolução, que daí se entendeu como é que se passava essas características ao longo dos anos para os descendentes, que na época Darwin não sabia explicar. Então, com o neodarwinismo, pôde-se explicar, certo? Então, fala-se que além da genética, ou seja, dos conhecimentos nas características que é repassada, incluiu também fatores fundamentais da evolução, da mutação gênica e da recombinação gênica. Então, a alternativa a marcar é a letra D de dado. Observem sempre, está pedindo aí para marcar a correta. Todas as outras estão erradas por algum motivo. A letra A, falar em Wallace, que o Wallace chegou à mesma conclusão de Lamarck, errado. O Wallace chegou à mesma conclusão que Darwin. B, dizer que a teoria de Lamarck, segundo Lamarck, a característica do pescoço longo da girafa era resultante. Seleção natural não combina com Lamarck. Seleção natural é Darwin. Lamarck é lei do uso e desuso dos caracteres. C, teoria de Darwin, as teorias resultantes das condições ambientais, como atrofia muscular ou hipertrofia muscular, está relacionado a Lamarck, certo? E a E, que a gente também não viu. A lei do uso e desuso lembra logo de quem? Dos caracteres Lamarck. Então, realmente, só nos resta, no caso, a letra D, porque lei do uso e desuso é de Lamarck e não de Darwin, como diz aí a letra E. Então, nos resta, e com toda a coerência, a letra D como opção correta, certo? Então, vamos aí para a quarta questão. Diz aí, ó. O hábito de colocar argola no pescoço por parte das mulheres de algumas tribos asiáticas promove o crescimento dessa estrutura, representando nestas comunidades um sinal de beleza. Desta forma, temos que as crianças, filhos dessas mulheres, já nasceriam com pescoço maior, visto que esta é uma tradição secular. A afirmação acima pode ser considerada como defensora de qual teoria evolucionista? É aquela velha teoria de Lamarck, dizer que se eu uso demais determinado objeto em mim, como dizer, porque eu uso umas argolas no pescoço, aí meu pescoço fica mais longo, aí significa que eu vou passar para minha filha essa característica? Não. Essa lei de uso e desuso não é uma lei que posso dizer que é correta, certo? Mas era que Lamarck tentava explicar o seu ponto de vista de ideias evolucionistas, ou seja, de que as espécies de seres vivos evoluíam. Então, isso aí é uma teoria com certeza de Lamarck, letra A. Certo? Última questão, Darwin. Falar de Darwin é falar de seleção natural, certo? Darwin foi um naturalista britânico que ficou muito conhecido, ou bastante conhecido, por sua teoria evolucionista. Para chegar às conclusões, ou às suas conclusões, Darwin fez inúmeras observações durante sua viagem ao redor de quase todo o mundo no navio ou a bordo de um navio chamado Beagle. Entre os pontos chaves da teoria da evolução proposta por esse naturalista, podemos citar o que é que a gente fala quando se fala em Darwin? Seleção natural. Qual é a opção? Letra C de casa. Então, eu espero que vocês tenham pego os bizus com relação a esse conteúdo de evolução, com relação a Enem, com relação às universidades, certo? Que vocês vierem a passar por exames, ok? Quem realmente prestou atenção desde as primeiras explicações com relação às minhas aulas, deu sim para pegar. Quem não deu, infelizmente, tem que ir ver se recupera o tempo perdido, não é isso? Então, até a próxima correção, na verdade, até a próxima explicação, que eu vou começar explicações sobre ecologia
e depois a gente vem para a genética, se Deus quiser, finalizando de forma online as nossas aulas no decorrer desse ano letivo, ok? Continuem se cuidando, fiquem com Deus, cheiro em cada um.